Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. E nós iremos esta noite abordar um tema bastante conhecido entre nós, que somos da palavra da fé. Quem é aqui da palavra da fé, irmão? Glória a Deus! Nós somos da palavra da fé. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, e antes que eu faça a menção da palavra, eu sempre admirei esse ato, e hoje, podendo aqui na nossa igreja fazer isso, eu faço com maior alegria. Eu gostaria, irmãos, de recomendar aos irmãos este livreto. Isso não é um livro, irmão, isso é um livreto, de tão pequeno que é. Mas, como diz aquela história, as melhores fragrâncias estão nos melhores frascos, nos menores. Não que um livro grande não tenha coisa boa, ou pequeno só vai ter, não. Mas aqui tem algo extraordinário para você que por vezes ainda tem algo de dúvida sobre fé. Este livro do bispo Butler, acho que eu falei certo? Falei, eu passei quase um tempão tentando, para não errar aqui, para não vir com band, né? Mas, vamos lá. Esse livro aqui, irmão, fala sobre 5 fundamentos da nossa fé. 5 fundamentos. E dentre os 5, ele vai ainda esmiuçar outros tantos. E desses outros tantos, 2 eu destaquei para ministrar hoje à noite. Até onde eu sei, parece que esgotou no Verbo Shop nosso aqui. Mas procure o Júnior, está ali o Júnior. O Júnior vai ficar responsável de conseguir para você através do Verbo Shop online. É isso, pastor? Consegue. E vai ser uma bênção para você. E eu ouvi a indicação desse livro, a Conferência de Ministros, e com isso eu quero agradecer demais ao meu pastor Tomás, à irmã Fabiana, pelo apoio que tem dado à nossa vida, à nossa família, a todos nós. E eu quero agradecer demais a sua indicação, a sua ordenança, porque ele disse assim, vá, e ele mandou, eu fui, irmão. Fui bater na Paraíba, que para mim não é difícil ir para lá, não é difícil. Fui com a cara feia, mas fui obedecendo. E lá, irmão, indicar esse livro, indicar outros tantos, que mais na frente a gente vai trabalhar, mas esse aqui foi indicado que todo crente que quer trabalhar na obra de Deus deva ler. Eu estou começando a ler ele, eu estou ainda no 4º capítulo e já chorei demais, irmão. Porque por vezes a gente acha que não pode servir porque não é capaz, porque não tem qualidade, mas aqui Tony Cook vai lhe mostrar que você pode sim trabalhar na obra de Deus, certo? Eu ouvia sempre lá na sede uma frase que me chamava bastante atenção. Melhor do que ser servido é servir. Então, para servir, a gente também precisa entender naquilo que a gente pode servir e fazer sempre da melhor maneira. Amém? Essa semana eu estava lendo algumas coisas e estudando outras coisas. E nós estamos caminhando para um período onde nós não teremos mais a Bíblia desta maneira. Daqui a uns anos, não posso afirmar em quantos, mas nós não teremos mais. Já há um entendimento de que não se pode mais fabricar Bíblia impressa. Já há uma conversa sobre isso. E eu sempre acreditei naquilo. Onde há fumaça, vai sair fogo. E por isso que hoje já existe a tal da inteligência artificial. Que você vai no Google e diz lá qualquer tema, assunto sobre fé. E ele vai te dar vários artigos. Só que muitos deles vai sair do que a Bíblia fala. Muitos textos, essa tal de a inteligência artificial está mudando a palavra. Por ser homofóbica, por ter teor racistas, e assim vai. Recentemente, na Alemanha, se eu não me engano, tem 20 dias atrás, ou mais ou menos a isso, teve um culto realizado inteiramente pela inteligência artificial. Quem ministrou o culto foi esse troço, quem pregou foi esse troço,
E assim foi. Certo? Então nós estamos caminhando. Então hoje, ou você guarda essa palavra com você no seu coração e contigo, ou daqui a um tempo vamos viver tempos difíceis para dizermos que somos crentes e portarmos as nossas palavras de Deus em nossas mãos. Amém? Vamos agora para a palavra. Quantos acharam Romanos capítulo 10? Diga amém. A partir do versículo número 8, eu vou ler na NVI. Quem descerá, mas a quem ela diz? A palavra está perto de você. Ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de que, irmãos? A palavra que estamos proclamando, pregando, anunciando. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Meus irmãos, olhando para esta temática, Hebreus capítulo 11, todo mundo sabe que Hebreus é a carta da fé. Para que você entenda, sempre eu recomendo a pessoa que quer entender o princípio maior da fé, leia sempre Hebreus e você vai entender o porquê a fé. A fé, ela é uma forma que Deus estabeleceu para que o homem lhe obedeça e através do princípio da obediência receba as bênçãos que ele prometeu. Porque Deus, ele fica condicionado a abençoar aquilo que ele promete. Aquilo que ele não prometeu, ele pode abençoar? Pode, mas só na medida que ele quiser. Mas na medida que ele declarar, que ele afirmar através da sua palavra, que eu vou fazer, Deus falando, ele vai cumprir, porque ele não muda o que ele fala. Quando nós entendemos este princípio, Deus, ele está oferecendo a mim e a você a oportunidade de receber dele coisas extraordinárias. Porque Deus preparou aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao teu coração, foi aquilo que Deus preparou de uma forma extraordinária para a gente, irmão. Deus sempre vai ter coisas boas para aqueles que lhe obedecem. Mas viver por fé não é uma coisa que assim, eu vou agora decidir porque eu simplesmente ouvi uma palavra numa frase de um ônibus. Não. Primeiro você tem que entender o que é fé. Por isso que hoje eu quero falar sobre a importância da fé. Eu quero falar hoje sobre a importância da fé, ou de se entender o que é fé. Quando nós vamos ver a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17, isso é só uma citação. Paulo vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Quando nós vamos ver isso, nós vamos entender que viver pela fé já não é uma coisa que eu posso agora só escolher. Eu posso ou não posso, hoje eu vivo pela fé, amanhã eu não vivo. Agora, a fé, quando você quer viver para Deus e obediência a Deus, é um estilo de vida. Eu vivo pela fé. E Paulo vai falar sobre isso, muito pautado do que Abacuque vai dizer também sobre essa questão, quando Deus usa Abacuque para falar sobre o povo que estava vivendo um período difícil de escravidão, um período muito difícil de desobediência, e Deus está falando, no meio desse caos, o meu justo vai viver pela fé. Mesmo que o mundo esteja ao inverso, os valores diferentes, mas o meu justo, aquele que confia em mim, ele vai viver pela fé. Ele vai viver confiando em mim. Aleluia. E quando a gente fala sobre esse princípio, o justo viverá pela fé, a gente vai, quando você sentar na sala do Rema para aprender sobre os fundamentos da fé, você vai aprender sobre isso aqui. E isso aqui que eu vou falar, eu tirei do livro do Rema. Oh, glória, aleluia. Eu ia até trazer também, mas ia ficar um negócio muito pesado para mim. A palavra aqui entende-se, traz a ideia de que aquele que tem sido declarado justo.
por terem aceitado e crido no sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. E por causa da temática do culto de hoje, é muito importante que você entenda isso aqui. Porque nós podemos ceiar com alegria, porque nós fomos declarados. Aleluia. Eu não sei se você entendeu esta palavra. Porque eu não podia falar. Você não podia falar. Mas veio Jesus Cristo. E declarou que eu e você agora somos justos. Justificados em Cristo Jesus. E eu só acredito porque eu tenho fé de que isso aconteceu. Oh, glória. Agora, o que é fé? A fé é uma palavra que significa confiança. Que significa crença, credibilidade. A fé, ela é um sentimento de total crença, total entrega a algo ou alguém. Todo ser humano, ele tem fé em algo. Em uma parede, em uma imagem, em uma sombra, em uma pessoa, numa divindade. Todo ser humano tem. Agora, falta direcionar esta fé para algo ou alguém. Por exemplo, quando a gente vai viajar de avião, a gente confia em algo e em alguém. A gente confia que o avião não vai cair e que o piloto vai se garantir levar aquele bicho. Porque não é fácil. E a gente não vê nada. A gente só sabe que está em algo e muitas vezes nem vê o piloto. Mas sabe que ele está ali pilotando aquele bicho. E fé é isso. Por vezes as circunstâncias não mostram que as coisas estão acontecendo. Mas eu acredito que quem está pilotando a minha vida me conduz para coisas milagrosas. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida. E ela está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais, problemas físicos, ter fé significa a certeza de que algo mudará de forma positiva ao meu favor. Quando nós vamos entender melhor a palavra fé, no grego ela é oriunda de duas vertentes. Pistia ou pistes, que quer dizer acreditar, ter persuasão firme, certeza e convicção. E nisso, irmão, cada dia mais, a nossa fé cada vez mais será testada. E cada vez mais a nossa convicção terá que ser firme. Eu não mudo a minha palavra. Na Paraíba tem um ditado muito interessante. Ainda que o sangue dê na canela, eu não mudo a minha palavra. E hoje, irmão, a fé, ela é isso. Em meio às circunstâncias que surgem ao nosso redor, querendo que a nossa palavra mude, eu não posso mudar a minha convicção. Ah, mas tudo está dizendo o contrário. Pode falar o contrário como quiser, mas permaneça com a sua convicção de que Deus é Deus na sua vida. No cristianismo, fé é acreditar em Deus e acreditar na sua palavra. A fé implica acreditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos 247 vezes a palavra sobre fé ou referência sobre fé ou acreditar. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós só vamos encontrar uma, que é Abacuque. Quando nós vamos falar sobre isso, aí nós precisamos debruçar sobre fé, e aí vai para o capítulo que eu pedi para que você leia. Você abra Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha essa tradução. A fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mude para mim, por favor, para King James. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo, veja bem, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos.
E a prova daquilo que não podemos ver. Aí vai agora para NVT, por favor. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Essa aqui eu achei bom demais, irmão. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos ainda. Eu estou esperando, mas já estou vendo. Aleluia. E ela dá convicção das coisas que não vemos. Agora vá lá para NTLH. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Amém. E a prova de que existem coisas. Aleluia. Como é que está escrito lá, irmão? É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Irmão, isso aqui só quem é crente para entender um negócio desse. O mundo fica assim, mas eu não estou vendo. Mas o crente, eu estou vendo. Ah, mas nada está mudando. Para você, para mim já mudou tudo. Ah, mas nada está acontecendo na tua visão. Para mim já está na minha frente. Aleluia! A fé, irmão, é ver quando ainda não chegou na nossa frente. Em resumo, quando você compra alguma coisa na internet, aí vem aquele código para você ficar rastreando, não vem? Aí você vai lá e começa a ver. Tá na parte de despacho. Aí agora já está indo para o modo, para algum canto. Para Curitiba. Depois, aí quem pede dinheiro sabe. Aí ele vai caminhando, ele vai olhando e vai olhando que aquilo está vindo. E só quem tem acesso ao código é que pode ver o rastreio da coisa. Irmão, só quem tem o código é que vê o rastreio da coisa vindo. Aleluia! Aleluia! E o código está aqui, irmão. Aleluia! Ô, glória! Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus não precisa da circunstância humana para fazer milagres. Deus não precisa de que o homem dê autorização, ou de que o outro dê ali um papel, ou que o outro se levante para fazer. Deus, ele só precisa de fé para que ele haja, para que ele envie. A fé eu conto, a fé eu rasteio, e a fé eu vejo, a fé eu recebo, pela fé eu tenho, pela fé eu posso, pela fé eu posso. Aleluia! Irmão, quando a gente começar a usar a fé, irmão, se prepare, porque a gente vai ser um negócio que não tem limite. A gente já é uma bênção, mas com fé a gente vai avançar, irmão. Aleluia! Vamos lá! Eu quero pelo menos começar a pregar o primeiro ponto. Eu preciso começar a entender a importância da fé na minha vida. Primeiro aspecto da importância da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Na nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Sem fé, ninguém pode o quê, irmão? Agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa. Irmão, isso aqui está condicionado a uma regra. Eu não posso vir para a igreja porque é domingo, porque eu tenho que bater meu cartão. Eu preciso acreditar que Ele existe e que está aqui. Aleluia. Aleluia. Mas o primeiro princípio da fé está ali, ó. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. As versões um pouco mais atrás vai dizer, é impossível agradar a Deus. Porque eu só posso ter fé se eu acreditar que Deus existe. E no momento que eu duvido, Deus talvez pode. É por isso que por muito tempo se orou errado. Senhor, tu podes fazer isso? Tu queres fazer isso? Quanto tempo se orou errado
E hoje a gente pode dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que Tu podes fazer, Senhor. Porque quem fez o mundo, através da Sua palavra, o que é a minha necessidade para uma palavra dEle na minha vida. Mas sem fé, eu não consigo agradar a Deus. E o princípio de agradar a Deus é o mesmo princípio de agradar o homem, uma mulher, o esposo, a esposa. Hoje mesmo o pastor foi agradado pela sua muito digníssima esposa, né? O romance foi lindo, né? E a semana toda a irmã Josi aí foi paparicada pelo irmão Isaú, que o irmão Isaú está elevando, né, Robson? Está elevando o romantismo aí ao nível que não dá pra gente não. Tenha umas calmas, viu? Não humilhe muito não, por favor. Agradar a pessoa é o quê? É procurar saber o que ela gosta. É procurar saber com que ela se sente bem. Quando as pessoas que me conhecem, que me convidam para almoçar, sabem do que eu gosto, então já procura aquilo. E quando eu venho para a igreja, eu não tenho que procurar aquilo que me agrada. A fé, ela procura agradar a Deus em todo momento. E é isso que eu tenho que procurar em todos os momentos, é querer agradar a Deus. E como é que eu agrado ao Senhor? Quando eu passo a entender que Ele é mais importante na minha vida, que sem Ele eu não sei viver, que sem Ele eu não existo, que sem Ele nada acontece na minha vida, e tudo que eu tenho é dEle e por Ele, e todas as coisas foram feitas por causa dEle na minha vida. Amém. Eu vim agora há pouco conversando com a minha esposa sobre um projeto nosso, e ela, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Eu disse, calma, vamos orar. E vamos escutar a resposta de Deus. Porque na nossa vida, em qualquer situação, eu não posso só comunicar a Deus. Deus, olha, eu vou fazer isso aqui. Tá legal? Então, veja aí um modo de me abençoar, de dar tudo certo. Quando antes de eu começar a planejar, eu devo perguntar a Deus, Deus, isso aqui te agrada? Isso aqui está de acordo com a tua vontade? Porque da feita que a gente diz assim, Senhor, eu entreguei a minha vida a ti, a minha vida está em tuas mãos, porque na hora da dificuldade a gente é especialista em dizer, Senhor, minha vida está na tua mão, toma conta. Mas quando está tudo indo bem, aí a gente já não procura primeiro consultar a Deus, a gente só comunica a Deus. Deus, olha, eu fiz isso aqui, ó. Olha, eu comprei isso aqui. E comunicar a Deus não é tão interessante, porque não agrada a Ele. Agora, quando eu vou perguntar a Deus, olha, eu quero fazer isso aqui esta semana, lhe agrada? Tá bom para você? Irmão, Deus vai lhe responder. Deus não vai deixar nenhum cristão sem resposta. Se Deus precisar escrever na parede, Ele escreve. Se Ele precisar mandar uma jumenta, Ele manda. Se Ele precisar das pedras para clamar, Ele manda. Mas você não vai ficar sem resposta de jeito nenhum. Porque o que Deus quer? Relacionamento. Quando a gente vai olhar em Gênesis, capítulo, se eu não estou enganado, vai ser capítulo de número 4. 5. Capítulo 5, versículo 24, é isso mesmo. Quando Deus fala sobre Enoque, que a Bíblia diz que ele agradou tanto a Deus, que Deus resolveu levá-lo consigo. Irmão, pensa no cara tampa, do bom, comedor de açaí com peixe, sem açúcar. Porque, irmão, para Deus dizer assim, olha, eu gostei tanto desse camarada, que ele não vai nem experimentar a morte. Eu vou levar ele comigo. E olha o período que ele está vivendo. Um período de maior incredulidade da época.
As pessoas vivendo a carnalidade pura. Os valores morais não existiam naquela época. Mas quem decide agradar a Deus não liga para o que acontece lá fora no mundo. Ele liga para aquilo que Deus se agrada. Aquilo que agrada a Deus. Irmão, e se eu disser que é fácil, não é. A gente tem que dizer muito não a muita coisa. Mas só que esta semana eu aprendi. É difícil dizer não quando a gente fala pela carne. Quando é aquilo que está aqui clamando a carne, aí é difícil dizer não. É difícil dizer não para uma noite bem dormida, para ter que tirar um momento de oração com Deus. É difícil dizer não para deixar de assistir um filme, uma série, um jogo, para passar minutos, horas lendo um livro bom e lendo a palavra de Deus. Pela carne é difícil dizer não para Deus. Ou melhor, é difícil dizer não para a carne e dizer sim para Deus. Mas quando eu falo no Espírito, como nova criatura, Aleluia. As coisas velhas já passaram. E Paulo vai dizer que tudo é novo. E todo mundo gosta de coisa nova. Todo mundo gosta de uma roupa nova, de um celular novo, de alguma coisa nova, novidade. E quem vive agradando a Deus, vive sempre em novidade. O culto de hoje que está sendo uma bênção. Amém. Amém. Glórias a Deus. Mas o próximo culto, se eu vier disposto para agradar a Deus, não, vai ser muito melhor do que o culto de hoje. Porque quando eu venho disposto a agradar a Deus, porque a nossa roupa, eu não tenho que ser, porque semana passada foi tirado foto, então eu não posso ir com a mesma roupa. Mas a minha roupa, ela tem que agradar a Deus. O meu louvor, o repertório não é, porque isso aqui é bonito, porque isso aqui está na hora, isso aqui está todo mundo comentando, está todo mundo postando. Não! O meu louvor, a minha canção, é aquela canção que louva, que exalta e que engrandece a Deus e que chega até lá. A minha pregação, ela não pode ser o que eu quero. Irmão, se você soubesse a dificuldade que é para escolher matemática, escolher um bom tema, esboçar melhor, da melhor maneira para que você aprenda a melhor coisa, não é fácil, irmão. Não é fácil. Você pode ter habilidades para um bocado de coisa, mas habilidade sem a graça de Deus na tua vida não é nada. Habilidade sem a graça e a unção do Espírito Santo na tua vida não é nada. Você pode falar bonito, você pode ter vários idiomas, mas se você não tiver a graça e a unção de Deus na tua vida, nada acontece no ambiente. Oh, glória! Aleluia. E agradar a Deus, irmão, é muito bom. Por vezes as pessoas perguntam: como agradar a Deus? A resposta é simples. É pela fé que você agrada a Deus. Porque é pela fé que sabemos que Deus existe. É pela fé que podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que podemos andar com Deus. É pela fé que podemos nos relacionar pessoalmente com Deus como nosso melhor amigo. É pela fé que podemos orar e Deus, como nosso Pai Celestial, vai nos responder. É pela fé que podemos ter uma vida gratamente submissa, obediente à vontade de Deus. Irmão, eu preciso confessar o meu pecado aos irmãos. E o meu pecado é muito grande. Eu não queria estar aqui no Pará. Eu só vim porque eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela minha sogra, pela família dela, meu cunhado está ali. Eu tenho um negócio, assim, ela é uma mulher incrível, irmão. Quando ela chegar aqui, vocês vão ver. Amém. É uma mulher que Eu creio. 10 daqui não dá ela. Viu? Ela é uma bênção. E quando aconteceu o problema, eu disse para minha esposa, na ida que a gente foi,
Eu disse, se a gente tiver que largar tudo lá, a gente vem para cuidar dela. Porque eu sei que Deus pode fazer milagres. Na hora eu não pensei que eu teria que morar no Pará. Porque na minha cabeça era algo momentâneo, 1 mês, 2 meses, por ali. Só que depois que eu comecei a ver que ia demorar um pouco mais, segundo o meu entendimento, e aí a gente começou a conhecer os irmãos, irmão Isaú, irmã Josi, lá em Castanhal, depois o irmão Adailton, a sua esposa, e a gente foi conhecendo o pessoal que eu vim aqui, conheci o pastor e os irmãos, e um determinado culto, num mover muito bom que teve lá, porque, irmão, os irmãos daqui precisam ir lá no prédio. Eu não sei como aquele prédio ainda não caiu, irmão. Porque tem quarta-feira lá, irmão, que não dá vontade de terminar, irmão. Às vezes eu fico até me perguntando, sabe que o pessoal de cima não estão se incomodando? Porque, irmão, tem hora que flui, irmão. Então é que a gente entra na línguas estranhas, vai dando glória, se alegra e o negócio vai. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fui para casa. Só que Deus, eu não quero morar aqui. Eu não quero isso aqui, não. Campina Grande é muito melhor, a Paraíba é muito melhor. Em alguns aspectos é muito melhor do que aqui. Eu não quero ficar. Só que Deus não falava nada para mim. Porque eu também não perguntava nada para Deus, eu só dizia eu não quero ficar. Então eu já estava afirmando para Deus. Só que nesse culto, Deus usou o irmão Adailton, porque Deus usa o irmão Adailton. Amém. Glória a Deus. E falou comigo de algo muito particular. E eu fui para casa, eu disse para minha esposa, agora sim a gente vai ficar aqui. E eu disse para Deus, Deus, agora eu preciso entender o que eu preciso fazer aqui. Qual é a minha função, minha utilidade aqui. E ao passo que Deus vai falando, a gente vai entendendo a nossa utilidade. Mas porque eu fui entendendo o que é de Deus para mim? Quando eu comecei a perguntar para Ele. Pai, me diz. Porque qual é o pai que não se alegra quando o filho chega perguntando? Eu tenho 2 criaturas que fazem cada pergunta, irmão. E tem hora que entra ali no tiroteio de pergunta, quer ver? Não, tá bom, depois a gente conversa sobre isso aí. Porque tem hora que fica toda hora, mas o pai se alegra quando o filho vem perguntar, vem consultar. E a melhor coisa de você agradar a Deus é perguntando para Ele o destino da sua vida. Porque a irmã Fabiana cantou aqui profetizando algo muito sério. Não sei, o que você entendeu? Deus já visitou o teu futuro. Aleluia. Oh, glória. Você era para se alegrar agora, irmão. Porque Deus tem capacidade de ir lá ver o teu futuro e te preparar da maneira correta, para quando o teu futuro chegar no presente, você está preparado para o melhor de Deus na tua vida. Aleluia. Irmão, e a pior coisa do mundo é que a gente vive duvidando de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 14, versículo 23, que quando a gente duvida, a gente está pecando. E eu ouvi uma frase na aula Fundamento da Fé, que se não tem nada para falar, é melhor ficar calado. Tá. Oi. É porque fica tão aqui, né? Eu vejo tanto vídeo, pessoal. Ei, vamos aí. Deixa aqui. E, irmão, e com aquilo eu fiquei na minha cabeça. Porque se você não tem ainda fé suficiente para crer, é melhor ficar calado do que pecar. Porque deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Eu vou só dar um bim. Irmão, vai vir coisa boa pra gente. Amém. Irmão, não, vai vir coisa extraordinária pra gente. Eu estou crendo, a gente está orando, há um povo orando, irmão. Porque essa conferência de ministros, irmão, me mostrou o que nós vamos ser. Porque eu vi lugares que começou menor que aqui. E está muito maior do que aqui. Agora, qual a diferença? É quando todo mundo abraça a mesma causa. E eu vi um dia desse um exemplo de um negócio interessante. Uma formiga só, ela não leva um grão.
que seja grande, maior do que ela. Mas ela vai, chama uma outra, e a outra vem, e dá uma vez, tá um bocado ali de formiga, levando um grande pedacinho assim de pão. Irmão, e a gente vai avançar. Amém. Agora deixa eu te dizer um negócio aqui muito sério. Com amor em Cristo, a tua alma. Se você não acreditar no que for colocado através do pastor aqui, pelo menos não fala nada. Isso. Pelo menos diga glórias a Deus. Ele é doido, mas eu vou nessa loucura dele aí. Irmão, porque é melhor ser doido do que ser incrédulo. É melhor ser doido acreditando em Deus, que pode fazer milagre, do que ser racional e ficar incrédulo não vendo o milagre acontecer. Vamos lá. Efésios 2 e 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos. Por meio de que, irmão? Da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Há versões que vai dizer, é um presente dado por Deus a você. Por isso que é bom sempre estar em comunicação com Deus. Porque por vezes quando eu não estou crendo, porque eu já vivi com pastores, e de falarem coisas que eu ficava assim, mas aqui dentro eu estava assim, até doido, doidinho mesmo. Mas só que aí eu ia orar, Deus, então me ajuda. Ajudar o pastor. E eu começava a ver a necessidade. E Deus vai dando a você, quando você não começar a entender, vai pedindo a Deus, Deus vai abrindo a tua mente, Deus vai clareando a você, porque Deus quer que todo mundo tenha fé nele. Aí vai dizer o versículo 9, a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. E em nossa união em Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para todos nós. Irmão, Deus preparou você para fazer coisas extraordinárias. Por vezes a gente fica, e você vai aprender isso nesse livro aqui, Qualificados, que, Senhor, você vai ficar igual. Às vezes a gente diz, Senhor, eu sou pesado de língua. Ou você vai dizer, como um certo profeta que diz, Senhor, mas eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro, não tenho nem recursos. A gente é especialista em achar desculpa para não fazer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Mas Deus nos preparou para tudo isso aqui. Deus nos preparou para rompermos barreiras. Amém. Deus nos preparou para avançarmos. Amém. Um dia desse eu estava no aeroporto aqui em Belém, trabalhando, esperando uma corrida, e eu estava lendo o último livro que eu acabei de ler. Em um momento eu comecei a me emocionar e a chorar, e eu coloquei um hino e comecei a orar a Deus. E há muito tempo atrás, eu quero isso compartilhar para você faça isso. Deus colocou em mim um desejo de orar muito pela nossa igreja. Mas não por isso aqui, irmão. A nossa igreja é tudo isso aqui, irmão. Eu não tenho olhado para a nossa igreja essas paredes aqui. Eu tenho olhado para a nossa igreja essas praças. Eu tenho olhado para a nossa igreja esses lugares onde as pessoas estão paradas. Onde tem um povo parado, ali é uma igreja, Verbo da Vida, Ananindeua, glorificando a Jesus Cristo. Eu comecei a orar a Deus, Deus rompe barreira. Deus nos usa, Deus nos capacita, Deus nos dá condição, ferramentas, estratégia. E de repente, eu não sei se movido pelo lugar que eu estava, eu até comentei com o pastor, assim que eu cheguei de Campina Grande, e eu orando a Deus, falando em línguas estranhas, eu comecei a ver uma pista de aeroporto. E vi naquela pista muito grande. Eu comecei a observar isso, em línguas estranhas, os carros passando, o celular tocando, e nem aí para dinheiro. Eu queria sentir a presença de Deus que estava naquele carro naquele dia. E eu comecei a ver aquela cena, aquela pista, e vários aviões começando a sair de um ponto inicial e começando a subir. E começando a subir. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. E eu disse, Pai, o que é isso? E como eu estou ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz de Deus naquele momento.
E Deus falou comigo assim: é assim que eu vou fazer com a igreja, Ana de Deus. A pista já está pronta. E nós vamos começar a decolar. Nós vamos começar a decolar. Eu não sei como vai ser o teu voo, mas te prepara, porque você vai começar a voar na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu preciso encerrar. Feche os olhos, por gentileza.